Deus abençoe a todos. Que alegria poder estar aqui essa noite para ministrar a palavra, mas para isso eu renuncio tudo que eu trouxe e peço que somente o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações de uma forma muito especial essa noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: E sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que reteve para comer a todas as vezes que ele passava por ali. E lá se dirigia para comer. E ela disse ao seu marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto no alto, e vamos colocar-lhe uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama a Sulamita. E ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi, disse-lhe: Eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que você quer que eu fale para ti, ao rei, ou ao chefe dos exércitos? Ao que ela respondera: Eu habito no meio do meu povo. Então dissera a ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama ela. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: Por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. E ela respondeu: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu tinha dito. Até aí nós leremos a palavra, que o Espírito Santo fale conosco, amém? Querido, existe algumas formas de nós atrairmos a presença do Senhor. Existem algumas formas de receber a graça, o favor de Deus sobre nós. Existem pessoas que simplesmente vão esperar essa manifestação dessa graça chegar na sua vida. Existem pessoas que vão viver momentos de espera, de silêncio, em dizer: olha, o Senhor fará, o Senhor virá, o Senhor abençoará. E existem outras pessoas que vão provocar o céu para que essa manifestação aconteça. Porque eu creio que existem os provocadores da graça, os provocadores da presença, aqueles que provocam para receber mais de Deus. Essa mulher me chama a atenção, porque realmente ela é uma desse grupo que manifesta uma provocação dessa graça sobre ela. E eu queria descortinar a palavra neste texto que nós acabamos de ler a respeito dessa mulher que me chamou a atenção, orando ao Senhor para esse culto e pedindo uma direção a Deus para o que ministrar esta noite. O Espírito Santo me falou de uma forma especial sobre essa mulher. A palavra vai dizer que ela observa que o homem de Deus estava passando de tempo em tempo sobre a casa dela. E todas as vezes que ele chegava até a porta da casa, que ele passava pela casa dela, ela lhe convidava para comer, para se alimentar na casa. Ele comia e ia embora. Diga para o seu irmão: ele comia e ia embora. Fala mais forte: ele comia e ia embora. Quer dizer então que ele vivia alguns momentos na casa e ia embora. Que ele vivia alguns instantes dentro da casa e ia embora, certo?
Então aquela mulher tinha um contato com o homem de Deus por alguns momentos na sua casa. De tempo em tempo, alguns momentos eram desfrutados da presença daquele homem. Só que nós precisamos de entender que o profeta era a representatividade da presença de Deus naquela época. Quem recebia o profeta, recebia a presença de Deus na sua casa. Quem recebia o profeta, recebia Deus na sua casa. Então ela está dizendo assim: olha, de tempo em tempo, essa presença vem para minha casa, mas ela vai embora. Ela vem e vai embora. Observando isso, ela chama o seu esposo e ela diz: olha, você tem observado que o homem de Deus tem entrado na nossa casa, tem alimentado, e você tem visto o quanto que é especial quando ele chega? Você já observou como é que o ambiente aqui em casa muda quando ele chega? Dá para você perceber a presença gloriosa que ele carrega? Então, diante disso, eu queria te pedir uma coisa. Vamos fazer um quarto, não só para ele comer, mas para ele ficar aqui em casa. Eu acho que eu vou repetir isso, Gravel, que eles não entenderam. Eu vou pedir a você que vamos construir um quarto aqui em casa, no andar de cima, não somente para que ele coma e vá embora, mas que ele permaneça aqui em casa. Gente, o pedido dessa mulher é nobre. O pedido dessa mulher aqueceu meu coração essa manhã. Porque essa mulher não está com uma lista de compras nas suas orações. Ela não está dizendo assim: eu quero que o profeta venha na minha casa porque eu preciso de um filho. Eu quero que o profeta vá na minha casa porque eu preciso que as coisas se arrumem no meu casamento. Eu quero que o profeta vá na minha casa porque eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso de cura na minha casa. Não, ela está dizendo assim: eu quero que o profeta vá na minha casa porque eu quero presença. Nós acabamos de adorar ao Senhor dizendo: hoje eu não vou te pedir nada, eu só quero levantar as minhas mãos e agradecer pela tua graça e pela tua presença. O louvor que nós cantamos diz assim: eu não vou te pedir nada porque eu só quero a sua presença. E é essa presença que essa mulher está pedindo. Senhor, eu não quero mais nada a não ser que a tua presença permaneça na minha casa. Diga para o seu irmão: clame pela presença, busque pela presença, implore pela presença. A minha oração nessa noite é que as nossas orações não sejam uma lista de compra, mas que sejam poesias de amor ao nosso Deus. Que as nossas orações não sejam uma lista de necessidades, mas sejam uma lista de adoração pela presença gloriosa desse Deus que mudou a nossa história. Essa mulher está me inspirando, porque quando as nossas necessidades não viram o nosso objetivo, os milagres viram consequências na nossa vida. Diga para o seu irmão: se você buscar a presença, é inevitável que o milagre não venha sobre você. Então ela não está fazendo troca. Ela não quer viver de momentos. Ela não quer viver de eventos, de show, de culto. Ela quer viver de presença. Ela não quer viver apenas de 2 horas de culto, de um domingo à noite que eu encho e vou embora e perco lá fora. Não, ela quer dizer assim: eu quero presença para minha casa. Eu quero encher aqui, mas transbordar lá em casa. Eu quero virar a segunda-feira virado no meu trabalho, cheio da presença, porque essa presença eu quero carregar ela para sempre. Não adianta eu viver só de momentos. Não adianta ele comer aqui em casa e ir embora.
Não adianta eu ficar um pouquinho com Ele e perder Ele de vista. Não adianta eu viver um momento extraordinário, onde Ele enche a minha casa, mas Ele vai embora. Eu quero que Ele fique. Fica, Senhor, fica. Porque se o Senhor permanecer na minha casa, a tua presença será suficiente para toda a minha família. A gente precisa de entender isso, para que a gente não possa viver um evangelho de domingo, mas que possamos viver um evangelho de entrega. Porque quem vive de troca nunca está satisfeito. E eu vou provar na Bíblia. O filho pródigo um dia virou para o pai e falou assim: me dá a herança me dá a minha herança, porque eu quero ir embora. O pai imediatamente parte a herança e dá a ele. Ele vai para uma terra distante e gasta tudo. Ao gastar tudo, ele vai dizer uma coisa muito importante. Quando ele está comendo bolotas de porco, quando ninguém mais lhe dá nada, quando ele perde tudo que o pai lhe deu, ele virou e falou assim: na casa de meu pai tem abundância de pão, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou levantar e vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, e não sou digno mais nem de ser chamado filho. Me faz como um dos seus jornaleiros. O que me chama a atenção desse filho não é a vontade dele de voltar para a casa do pai. O que me chama a atenção desse filho é a motivação que leva ele a voltar para a casa do pai. Ele está voltando para a casa do pai, pastora Kézia, porque ele está passando fome. Ele está voltando para a casa do pai, porque na casa do pai tem abundância de pão, e ele está perecendo. Então ele não está voltando por causa do pai, ele está voltando por causa do pão. E quem volta por causa do pão, nunca fica por causa do pai. Quem volta por causa do pão, vira filho insatisfeito. O dia que vive crise, o dia que vive luta, vai embora. Mas quem ama o pai, ainda que passe por lutas, sempre vai permanecer, porque é filho. Diga para o seu irmão: essa noite, o pai quer conhecer os seus filhos. Porque a verdade, Henrique, o pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E ele vai dizer: os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que não vêm por necessidade, mas vêm por causa da alma, por causa da presença. Se apaixonarmos pela presença, as nossas necessidades não serão mais prioridades entre nós, mas a presença suprirá tudo que a gente precisa. A presença me fala do Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor. E no original está dizendo: e de nada eu sinto falta. O que ele quer dizer? Ainda que eu passe por necessidades, Ele sendo meu pastor, eu não sinto nada, porque Ele me preenche, porque Ele me supre, porque Ele segura na minha mão, porque Ele me consola quando eu estou abatido, Ele me fortalece, Ele me levanta, Ele me ergue, Ele me faz enxergar que meu amanhã vai ser melhor, Ele me dá forças para superar, Ele me dá o pão de cada dia, Ele me sustenta na caminhada. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. A gente precisa de entender isso, que a presença vale mais do que tudo. Essa mulher está me inspirando, porque ela não está com uma lista de compra, ela não está com uma lista de necessidade, ela só quer Ele na casa dela. Eu só quero Ele, porque se Ele estiver aqui, a minha casa vai ter paz. Se Ele estiver aqui, os meus pecados serão extirpados, e a graça vai se manifestar. Se Ele estiver aqui, haverá um resplandecer de luz dentro da minha casa, haverá a verdadeira direção, haverá a verdadeira alegria que o mundo não pode dar, haverá a verdadeira sustentabilidade que a economia não pode dar, mas que Ele pode me garantir. Eu preciso é dEle. Diga para o seu irmão: você precisa é dEle, meu irmão.
Aí ele vai dizer: vamos fazer um quarto então, porque eu não quero viver de momento. Eu não quero viver só com ele vindo e voltando, eu recebendo e perdendo, eu cheio e de repente vazio. Fala para o seu irmão, me ajuda a pregar. Fala com ele: chega de instabilidade. Instabilidade é hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Hoje eu tenho paz, amanhã eu estou angustiado. Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou abatido. Hoje eu sou de Deus, amanhã eu acho que Ele não me ama. Chega disso. Quem tem presença, ainda que o vento bata forte, ainda que as tempestades se levantem, ainda que o vendaval venha, ainda que sopra a chuva, o vento sobre a casa, ela permanece firme, porque ela está edificada na rocha. Sabe o que é isso, meu irmão? A instabilidade, quando nós temos presença, a instabilidade não toma conta de nós, porque não somos movidos às circunstâncias. Como deixamos as circunstâncias nos mover, as circunstâncias vão governar as nossas emoções. Se tudo está bem, eu estou bem, mas se tudo está mal, eu estou mal. Se as coisas estão fluindo, eu estou feliz, mas se as coisas não estão fluindo, eu estou abatido. Isso chama emoção, mas eu estou falando é de presença, é muito mais do que emoção. Presença é presença gloriosa do Espírito Santo. Quando eu estou triste, mesmo assim Ele fala comigo: fica firme, não temas, porque eu sou contigo. E quando eu estou feliz, eu também estou bem, celebrando a Ele, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Se você quer sair dessas instabilidades, não deixe as circunstâncias te governar. Peça para a presença ser o governo da sua vida. Vamos então chamá-lo para habitar aqui, vamos. Só que eu quero fazer um ambiente profético para que ele fique aqui em casa. Eu vou criar um ambiente profético para que ele more aqui em casa, para que quando ele vem, ele não vá embora, ele fique aqui. E nesse ambiente profético, eu vou colocar algumas coisas neste quarto, porque essas coisas que eu vou colocar no quarto, esses elementos que vão ficar no quarto, vão simbolizar tudo que a presença vai trazer para dentro da nossa casa. Ela diz assim: vamos colocar uma cama nesse quarto. Diga para o seu irmão: cama. A cama no profético está dizendo: essa casa, a partir de agora, haverá descanso na nossa família. Eu estou pregando para alguém aqui à noite. O Espírito Santo me revela que já tem dias que você não dorme. Eu estou pregando para alguém aqui que está lutando contra a insônia, que está a poder de remédios para conseguir dormir, que está escravizado com remédios, porque a ansiedade tomou conta de você, porque o excesso do futuro tomou conta de você, porque as lutas e as circunstâncias estão te perturbando ao ponto de você rolar para um lado, rolar para o outro e não conseguir dormir. Mas nessa noite eu vim profetizar para a sua vida: haverá descanso para dentro da sua casa. Você vai deitar, vai dormir, vai acordar e vai dizer: o Senhor me sustentou. Eu vim pregar para alguém que precisa voltar a confiar, porque só descansa quem confia. Você só consegue verdadeiramente descansar se você verdadeiramente confiar. Porque não adianta você entregar aqui no altar e voltar lá para fora, preocupar com o que você entregou. Se você entregou, você descansa na certeza que Ele vai cuidar e Ele vai fazer. Tem gente entregando e sofrendo lá fora com o que entregou, porque você não confia de verdade.
Porque quando você entrega e volta a preocupar, você está dizendo para ele: você não é suficiente, você realmente não tem poder para resolver. Mas quando você entrega, Braulio, e confia, você sabe de uma coisa: ele vai fazer o que for melhor para mim. Fala para o seu irmão: volta a confiar, porque você vai voltar a descansar. Houve um momento na minha vida que eu dei uma paralisia facial. Eu estava vivendo a maior crise da minha vida, de dor e de sofrimento, de angústias do inferno que se apoderaram sobre mim. Eu encontrei em aperto e tristeza. E às 3 horas da manhã eu levantei chorando. E disse para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando, eu sou pregador da sua palavra. Eu falo que o Senhor é fiel, que o Senhor faz, que o Senhor realiza, mas eu não estou tendo fé para confiar. Eu estou sofrendo, eu dei paralisia, eu não estou aguentando, a pressão está doendo demais. E eu saí da minha cama, fui para a varanda, para a Glaucia não ver eu chorar, dando de forte para ela ver que eu estava aguentando a pressão. Mas eu estava desmanchado por dentro, eu estava todo quebrado. Naquela madrugada, 3 horas da manhã, eu chorando com Deus na varanda, vi aquele vento, aquela brisa da madrugada, e eu vi que ela entrou dentro da minha alma. E eu ouvi uma voz que disse assim: receba a minha paz. E a minha paz, ele falou comigo, é diferente da do mundo. Porque a do mundo, as guerras têm que acabar para que haja paz. Eu vou te dar paz no meio da guerra. E ali eu fui sentindo a paz do Espírito Santo. Eu comecei a louvar, a adorar ao Senhor naquela madrugada. Comecei a levantar as minhas mãos e adorar a Ele, dizer obrigado. E senti a doce presença da paz de aquietar a alma, de aquietar o coração, de ver que o mar estava revolto, mas aqui dentro estava calmo, que lá fora estava chovendo, tempestade, mas aqui dentro estava calmaria, porque quem me governava era Ele. No outro dia eu levantei, a guerra estava do mesmo jeito, mas eu estava numa paz, eu estava numa serenidade, eu estava numa tranquilidade. Eu estava dizendo: Senhor, eu sei que vai passar e que tudo vai se organizar e que as coisas vão se ajeitar. Diga para o seu irmão: fica tranquilo, Deus está colocando descanso sobre a sua casa, sobre a sua vida essa noite. Se você quiser levantar as mãos, eu vim aqui profetizar para você essa noite. Esta semana será uma semana em que Deus vai trazer descanso para dentro da sua casa, para o seu coração. Ele vai quietar seu espírito, Ele vai quietar seu coração. Essa hora eu estou repreendendo todo espírito de ansiedade. Eu estou dizendo agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga paz para o seu espírito, calmaria para a sua alma, que toda perturbação da sua mente, que toda acusação de Satanás contra você seja quebrado agora, em nome de Jesus. Receba descanso. Dá glória para eu beber água, irmão. Meu Deus, água com gás, eu vou levar isso para o Marambaia. Escuta, vai ter cama, vai ter descanso. Você vai voltar a descansar. Você vai voltar a acreditar que não é na força do seu braço que você vai resolver. Você vai voltar a acreditar que não é você que vai convencer ninguém. É que quando você descansar, Ele vai fazer, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de todas as coisas. O que vai ter mais nessa casa? Nessa casa vai ter um candeeiro. O candeeiro na época era uma luz que iluminava a casa.
não tinha energia elétrica. Então, para andar na casa, para andar nas ruas, para fazer alguma coisa à noite, precisava de um candeeiro. O candeeiro era a direção, era o norte, era a luz que iluminava o caminho. Então, a representatividade do candeeiro naquela casa, profeticamente, era: nas suas decisões, nas suas escolhas, ele será a luz para iluminar seu caminho. Eu vim declarar para alguém aqui esta semana que precisa de tomar decisões difíceis na sua vida, que tem algumas escolhas que você precisa fazer, que você está em crise, não sabe o que decidir, não sabe o que falar, o que fazer. Ei, essa noite Deus está entregando um candeeiro na sua mão. Ele vai te direcionar, Ele vai te nortear, Ele vai ser luz no seu caminho, para que as suas decisões, para que as suas escolhas sejam assertivas e prósperas na sua vida. Ele está dizendo agora, a partir de agora, no seu caminho, você não vai andar ao léu, você não vai ficar perdido, Ele vai te guiar. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu com você de você dizer assim: e agora? O que eu faço? E agora? Que decisão que eu tomo? Como é que eu resolvo isso? Essa noite, Deus está entregando um candeeiro na sua mão. Ele vai te revestir de sabedoria. Recebe essa palavra, pelo amor de Deus. Ele vai te revestir de inteligência. Ele vai te instruir com a graça dele. Vai ter uma manifestação da paz do Espírito Santo para iluminar seu caminho, para decidir a sua vida. Você não vai ficar perdido nas suas decisões, você não vai ficar perdido no caminho. Há uma luz, a luz do Espírito Santo guiará seus filhos, guiará seu casamento, guiará sua vida financeira, guiará sua vida emocional. Recebe aí. E guiará a sua vida espiritual. O candeeiro será a luz para te guiar. Eu declaro que esta semana Deus vai te dar revelações claras do que você vai fazer. Recebe essa palavra, é profética. Ele vai te visitar em sonhos, meu irmão. Ele vai te visitar em sonhos, para você não tomar decisões na sua emoção, mas será decisões assertivas do céu. Ele falará com você, não usará profeta, Ele mesmo vai te visitar. O que vai ter mais nessa casa, Leleco? Nessa casa vai ter cama, vai ter candeeiro, mas nessa casa vai ter mesa. Mesa fala de relacionamento, de intimidade. É na mesa que os relacionamentos se estreitam. É na mesa que as intimidades são geradas. É na mesa que as conversas mais longas acontecem. Eu vim declarar para você: sua devocional não será de 1 minuto. Sua devocional gastará tempo com Ele. Você vai falar, mas você vai ouvir. Você vai sentir Ele chegar no quarto. Você vai sentir Ele andando com você na rua. Eu vim declarar para você, Danilo, vai ter mesa preparada para a gente. Vai ter mesa preparada para você nesse deserto. Ele vai ungir sua cabeça com óleo. Ele vai colocar alimento na sua mesa. Ele vai travar relacionamentos íntimos, proféticos e profundos dentro da sua vida. Fala para o seu irmão: chega de momentos, eu quero relacionamento com Ele. A mesa do Salmo 23, prepara uma mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Eu sempre li esse salmo com um saborzinho de mel. Eu sempre olhei esse Salmo 23 pensando assim: Ele vai me colocar na frente dos meus inimigos. E eles vão me ver eu me alimentando. Vão ver a minha honra. Eles vão ver que valeu a pena ser fiel. Só que por esses dias eu fui inspirado por uma palavra que mexeu comigo. Que essa mesa
quando Ele prepara na frente dos meus inimigos, não é para que eu vingue dos meus inimigos, mas é para que eu dê pão para os meus inimigos, para que eu alimente aquele que me humilhou, para que eu perdoe aquele que me afrontou, para que eu estenda a mão para aquele que me traiu, para que eu abrace, consiga abraçar e honrar aquele que não me ama. A mesa é a mesa de José, que quando os irmãos venderam, traíram, ele recebeu no meio da mesa, e os irmãos não tinham o que comer. Era a hora agora de dizer: vocês vão ver o que fizeram comigo. E eles disseram: como que está o pai, como que está o irmão, como que está vocês? Pega comida, leva para sua casa, alimenta todo mundo, mas vocês são irmãos. Deus vai te dar relacionamentos profundos, ao ponto de você conseguir olhar nos olhos daquele que te negou, daquele que te traiu, daquele que te decepcionou, daquele que as expectativas se frustraram na sua vida, e você ter a capacidade de poder ajudar e abençoar. Recebe essa palavra, meu irmão. Mesa também fala de projetos, fala de sonhos, fala de objetivos. É Deus dizendo profeticamente: vai haver sonhos realizados nessa casa. Eu vim profetizar, Metodista Central. Tire os projetos da gaveta, os planos que você escreveu, que ainda não aconteceu. Deus está dizendo para alguém: para de procrastinar, volta para a faculdade, volta a investir naquele negócio. Não se frustre porque deu errado, levanta a cabeça, começa de novo, porque vai ter projetos e planos concluídos na sua vida. Ah, deu errado. Quantas coisas deram errado na minha vida e eu tive que recomeçar. Quantas coisas que eu achei que eu nunca mais ia poder me erguer, e Deus me deu a oportunidade de me levantar. Deus está dizendo para alguém: não deixa a frustração te paralisar, não deixa o dia mal te direcionar, te governar. Levanta essa cabeça, respira fundo, volta a escrever, volta a investir, volta a trabalhar, porque vai dar certo. Mas eu já distribuí o currículo, distribui de novo. Volta lá de novo, mas eu já bati naquela porta, não consegui vender. Vai lá essa semana, porque tem porta aberta para você, meu irmão. Vai voltar a dar certo, porque está entrando mesa dentro da sua casa. Mesa de relacionamento, mesa de propósitos, mesa de sonhos e mesa de objetivos realizados. O que mais tem nessa casa? Tem presença, tem cama, tem candeeiro e tem cadeira. Diga para o seu irmão: é inevitável a honra de Deus não se manifestar na sua vida. Pergunta para ele: por quê? Porque antes dela querer a honra, ela honrou Deus primeiro. O problema é que nós buscamos a honra primeiro. Queremos assentar primeiro nos primeiros lugares. Queremos que Ele faça, que Ele nos honra, que Ele manifeste primeiro em nós. Ela está dizendo: primeiro é Ele. Primeira coisa na minha casa é a presença, é a honra para Ele. E quem honra Ele em primeiro, é inevitável não ter cadeira para você amanhã. Honre a presença, e a cadeira será colocada para a honra de Deus chegar na sua vida. Amém? O ambiente foi construído. Ele entra dentro da casa. A presença enche a casa. E ele começa a passear na casa, Alain. E quando ele começa a passear na casa, a generosidade ativa o milagre. Aquele que busca a presença ativa um milagre no céu. Então ele está andando na casa e está dizendo: essa mulher precisa de alguma coisa. Ele vai em Geazi e pergunta assim: mãe, ela precisa de alguma coisa? E ele fala assim: ela não precisa de nada. Ela é rica, ela tem tudo. Ele olha assim e fala assim: não existe ninguém que não precisa de nada.
Diga para o seu irmão: todos nós temos um vazio que precisa ser preenchido. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos alvos do favor de Deus. Ele percebe uma coisa: aquela casa está muito silenciosa. Geazi está falando: olha, realmente ela precisa de alguma coisa. Ela não tem filho, então manda chamar ela. Ela chega e ele libera a palavra. Eu quero dizer para você que haverá um filho no ano tal, determinado no mês tal. Deus te dará um filho. É o que ela precisava. Sem ela pedir, a presença atraiu o milagre que ela precisava. Sem ela pedir, ela foi alvo da impossibilidade que havia dentro da casa dela. Eu não sei se você está entendendo. Você vai alcançar uma intimidade com Deus, que você não vai precisar de falar o que você precisa. Ele suprirá todas as suas necessidades. Quem prioriza a presença, vive milagre todo dia. Ela não pede, mas recebe, porque ela pede presença e recebe milagre. A partir do ano tal, do mês tal, você terá um filho. Ela recebe aquela palavra com um impacto tão grande que ela diz assim: não mintas a tua serva, porque é impossível ter um filho. Só quem recebe esse milagre sabe o valor dele, irmãos. Um dia nesse altar eu recebi esse milagre. Glaucia não podia ter filhos. Quando namorávamos, ela falou comigo: eu não posso ter filho, eu preciso te falar isso. Eu disse: se Deus quiser, Ele vai nos dar. Se Ele não quiser, a gente adota. Se você não quiser adotar, a gente vive sem filho. Mas está na mão de Deus. Casamos, já estávamos vivendo casado por um tempo, numa terça profética, num ambiente profético como esse. Deus para o culto, o pastor desce do altar, vai até a minha cadeira, estava sentado ali, dá um tapa na minha mão e fala assim: Deus acaba de te dar um filho. Lá em casa já foi 2 milagres, Heitor e João Pedro. E eu já olhei para o céu e falei: tá bom de milagre. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que você precisa, meu irmão. Ele conhece as suas necessidades de verdade. Antes que saia uma palavra dos seus lábios, Ele conhece as intenções do seu coração. Ele sabe por que a sua lágrima está rolando. Ele sabe por que seu coração está agitado. Ele sabe por que você está preocupado com a sua segunda-feira, preocupado com a sua semana. Mas eu vim te dizer aqui hoje: essa presença que está nesse ambiente profético está sondando o seu coração agora. Está dizendo: estou trazendo um milagre para a sua casa. No ano aceitável, no dia tal, você vai ver milagre acontecer. Eu não sou irresponsável em dizer que Deus vai dar milagre para todo mundo aqui. Eu não sou irresponsável em dizer que vai acontecer hoje para todo mundo. Que eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito que Ele opera com 10 anos, Ele opera com 5 anos, Ele opera com 1 mês. Mas me autoriza a dizer que Ele opera nesse culto milagre também. Que esse culto tem gente recebendo agora milagre de Deus. O milagre chegou. A criança muda o ambiente, muda a casa inteira. Eu vou acelerar. A casa é inundada com o milagre, pastora Kézia. Uma presença gloriosa toma a casa, o dia aceitável, a promessa cumpre.
Todos os ambientes proféticos viraram decreto na vida daquela família. Eu vim dizer que em ambientes proféticos, palavras viram decretas. Então tudo que eu estou profetizando vai virar decreto na sua vida. Só que fala para o seu irmão, mas o milagre cresceu. E a Bíblia diz, e o menino cresceu. É muito perigoso quando o menino cresce. Porque quando o menino cresce, fica muito maduro. E eu não estou fazendo uma apologia ao amadurecimento. É muito bom que a gente evolua, é muito bom que a gente amadureça, é muito bom que a gente construa. Eu estou falando de um amadurecimento, de uma falta de dependência de Deus. Porque às vezes tornamos tão independentes que paramos de voltar a acreditar como acreditávamos antes. Por isso que tem um louvor. Se o Gravel me der um sol, eu vou cantar. Sol. Que diz assim, ó. Quero ser criança, voltar à inocência, mas às vezes sou levado da vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. O milagre cresceu e tornou independente. E às vezes acontece isso comigo e com você. A gente torna tão independente que a gente começa a duvidar de tudo. Será que isso é de Deus? Será que isso não é? Será que isso não é coisa de religião, não? Isso não é religiosidade? Será que essa palavra é mesmo? A gente começa a colocar tanta dúvida em tanta coisa. Eu fui ministrado pelo Heitor, ensinando ele a nadar. Ele com medo de pular na piscina, eu, pula! O papai está aqui, te segura, rapaz! Ele, pula, rapaz! Ele pulava. Quando eu abraçava ele, papai. Aí Deus falou comigo assim, você está precisando voltar a confiar de verdade, como Ele está te confiando. Você está voltando a lançar de novo, de verdade. Lembra quando você se lançava aos pés dEle, que você não tinha hora para acabar a sua oração. Lembra que quando você recebia uma palavra, você não duvidava de nada, você tinha certeza que era Deus. Lembra quando o culto te emocionava, um louvor quebrantava você, a palavra te ativava, que você não tinha nem coragem de olhar no celular, de tanta vontade de Deus que você tinha. Mas você cresceu, né? Você ficou maduro. Aí você tornou insatisfeito. Tudo te incomoda, tudo te perturba, tudo você pesa. Se é o fulano que prega é bom, se o outro que não prega, o outro grita demais, me incomoda demais. Aí fica ruim. Sabe o que aconteceu? O menino cresceu. Aí um dia eu ouvi um grito, ai minha cabeça, o menino morre. Porque quando um menino cresce e descuida da mãe, sai de casa, a Bíblia diz que o menino morre, um milagre morre dentro da casa. Fala assim, não descuide da presença que você recebeu. Diga para o seu irmão, ela precisa ser cultivada todo dia. Quando o menino morre, algumas atitudes acontecem que eu quero falar essa noite aqui. Primeira coisa, leva correndo para a mãe. Levou o menino para a mãe olha o menino e o menino está morto. Ela coloca o menino no joelho. Diga para o seu irmão, coloca no joelho. Ela entende uma coisa, Henrique, para ressuscitar menino, tem que ser no joelho. Quer milagre, meu irmão? Volta a dobrar seu joelho. Quer ver vitória na sua vida? Volta a se render de novo.
Quer ver a ativação de Deus chegar para a sua vida? Volta a se encurvar de novo, volta a se dobrar na presença, volta a orar de novo, volta a jejuar de novo, volta ao momento da comunhão, volta ao momento da intimidade, porque é aqui que o menino levanta, é aqui que a manifestação de Deus volta para dentro da nossa casa. Talvez eu estou pregando para alguém que já viveu milagres, que já viveu manifestações de Deus, que já teve experiências extraordinárias, mas que hoje não está vivendo mais. Mas essa noite eu vim te convidar, dobrar seu joelho, porque o milagre vai voltar. Põe um menino no joelho, fala assim: olha, não para com ninguém. Chama os servos e fala assim: não para com ninguém. E a gente vai voltar lá no profeta de novo. Aí o marido grita assim: mas não é lua nova? O que você vai fazer no profeta? Aí ele disse assim: o que eu vou fazer no profeta? É por causa de ir só na lua nova que o milagre morreu. A gente precisa voltar o profeta para dentro da nossa casa de novo, porque o profeta saiu, o milagre morreu. Mas se o profeta voltar, o milagre volta de novo. Ela está dizendo: a presença sai, as coisas deram errado, as coisas desorganizaram, mas se a presença voltar, o milagre acontece. Ele diz: não para com ninguém, Suzy, não para com ninguém. Se alguém te saudar, você não cumprimenta. Se alguém te parar no caminho, não para. Você só vai parar quando você chegar no profeta. É Deus dizendo na boca daquela mulher: não deixa ninguém te distrair no caminho. Diga isso para o seu irmão: não deixa ninguém te distrair no caminho. Porque existem pessoas no seu caminho que estão te distraindo para tirar o seu objetivo do milagre. Existem pessoas que estão sugando a sua energia para tirar você do foco. Deus está dizendo para alguém: não para, não sauda, vai até o profeta. Quando ela estava de longe, a Bíblia diz que o profeta viu ela. Antes de você sair de casa hoje, o profeta já tinha visto você aqui hoje. O profeta é o espírito da profecia, o Espírito Santo. Antes de você sair de casa, ele te viu chorando. Antes de você sair de casa, ele viu a perturbação da sua alma. Antes de você sair de casa, ele viu a angústia que você estava. Antes de você sair de casa, ele viu a preocupação que estava dentro do seu coração com o seu filho. A luta que você está vivendo no casamento, no emocional, no espírito. Ele viu tudo antes de você chegar aqui. Ele diz assim: vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Geazi chega para ela e fala assim: e aí, está tudo bem? E ela disse assim para o Geazi: tudo bem, com o filho morto dentro de casa. Por que ela disse tudo bem com o Geazi se o filho estava morto? Aqui eu aprendo uma coisa com essa mulher que eu queria compartilhar com você. Não perca tempo dividindo seus problemas com quem não pode resolver seu problema. Gastamos muito tempo falando da nossa vida com quem só quer saber da nossa vida. Gastamos muito tempo falando sobre nós com quem realmente só quer fofocar sobre a sua história. Aprenda a abrir seu coração para quem de verdade pode resolver seu problema. Ela olha para Geazi e fala assim: está tudo bem, eu quero o profeta. Eu quero cair aos pés daquele que mudou a minha casa. Porque se ele mudou a minha história, ele pode corrigir a rota de novo e mudar novamente a sentença do meu lar. Ela vai até o profeta e olhou para ela e para ele e diz assim: eu disse para você naquele dia, para que não mentiste para mim. O filho chegou lá em casa e agora eu não sei viver sem ele. Ele mudou o meu jeito de falar. Ele mudou o meu jeito de viver. Ele mudou o ambiente, como que eu trato as pessoas. Agora, sem aquele ambiente, sem aquele milagre, não tem como viver. Eu preciso que o Senhor ressuscite. O menino está aqui. O menino está morto lá em casa. Ele diz assim: vai com Geazi para sua casa
Ele vai levar o meu bordão e vai passar sobre ele e o menino vai levantar. Ela disse: não, eu não vou te deixar. Se você ficar, eu fico, e se você ir, eu vou. Mas aos teus pés eu não saio enquanto o meu menino não ressuscitar. Ela está dizendo uma coisa para ele: tudo aconteceu porque eu saí da sua presença, mas agora que eu encontrei, daqui eu não saio nunca mais. Se você sair, eu saio. Se você ficar, eu fico. Mas aonde você estiver, assim eu ficarei. Geazi vai, eu vou com a sunamita. Geazi vai, passa o bordão sobre o menino e o menino não levanta. Ele volta e diz assim: profeta, não aconteceu nada. Ele diz: eu estou indo para lá. Aí ele entra dentro de casa. E eu estou profetizando aqui essa noite: o Espírito de Deus está entrando dentro da sua casa hoje. O Espírito de Deus vai entrar dentro da sua família hoje. Ele vai visitar seu coração, mas vai visitar sua casa essa noite. Aí ele diz assim: eu vou lá. Aí a Bíblia diz que a mulher fica no andar de baixo, o pastor Akésia, e ele sobe para o andar de cima, onde era o quarto dele. E ele começa a andar no andar de cima. A Bíblia diz que ele está andando sobre a casa e andando sobre o quarto, e a mulher está no andar de baixo, sem saber o que está acontecendo no andar de cima. Eu vou falar isso aqui de novo, porque parece que eles não entenderam. Kate, ele está no andar de cima e a gente está aqui no andar de baixo. Enquanto ele está fazendo lá em cima, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu sei que ele está fazendo lá em cima é arrumando a minha casa. Enquanto você está aqui, ele está preparando a sua semana. Enquanto você está aqui, ele está visitando o seu marido. Enquanto você está aqui, ele está visitando seu filho, sua mãe, sua esposa. Ele está arrumando a sua casa, meu irmão. Você não está vendo, mas não significa que ele não está fazendo. Ele entra. Por que Geazi não conseguiu? Porque não adianta fazer um milagre e deixar a casa desarrumada. Tudo que Deus faz, primeiro ele faz aqui, para depois fazer aqui. Primeiro ele arruma aqui dentro, para depois arrumar lá fora. O que adianta voltar a fazer milagre na sua casa e deixar a casa uma bagunça? O milagre morre de novo. Ele está dizendo: eu vou arrumar tudo que precisa de arrumar. Como é que ele faz? Ele deita sobre o menino. Diga para o seu irmão: ele deitou sobre o menino. Colocou boca na boca, mão na mão, olho no olho, e conversou. Será que essa criança não morreu pelas mãos, não? Pegou o que não tinha que pegar, mexeu aonde que não tinha que mexer, tocou onde não tinha que tocar. Será que essa criança não morreu, não foi pelos olhos, não? Olhou o que não tinha que olhar. Porque a lâmpada do nosso corpo, a candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se ele for ruim, todo o nosso corpo será ruim. Será que ele não foi pelos olhos que morreu? Será que essa criança não morreu, não foi pela boca? Não falou coisa que não tinha que falar, não pronunciou coisas que não tinha que pronunciar. Então eu vou sarar, mão na mão, olho no olho, boca na boca. Aqueceu a criança, levantou 7 vezes, porque 7 é o número perfeito. Mão na mão, boca na boca, 7 vezes. Aquece a criança levanta. Deus está restaurando a sua casa aqui hoje, meu irmão. Deus está colocando a mão na mão, boca na boca, olho nos olhos. Ele está aquecendo a sua alma hoje. Ele está dando um abraço do Espírito Santo hoje sobre você. Está dizendo: você vai voltar a sentir a minha presença. Você vai voltar a sentir o meu calor. Você vai sentir agora de novo a presença do meu Espírito. A criança, pum, levanta. Chama Geazi. Chama a sulamita, entrega para ela que o que estava morto agora vive. Se você quiser de uma forma simbólica colocar as mãos para cima assim, para frente, eu vim aqui profeticamente hoje declarar sobre a sua vida que Deus está entregando de volta o seu milagre. Eu não sei como que você entrou.
A Sulamita entrou com um problema impossível dentro de casa. A morte tinha chegado. Eu não sei o que morreu lá na sua casa, na sua vida. Eu não sei o que morreu, se foi sonhos, projetos, se foi casamento, se foi filho, se foi as finanças, emoções ou espiritualidade. Mas eu acredito que o Deus que ressuscita está aqui essa noite. O Deus que traz vida, mas antes de trazer vida, Ele vai arrumar todas as coisas. Ele vai preparar um ambiente todo da sua casa hoje. Ele vai colocar as coisas em ordem. Deus está me dizendo aqui, existem coisas que estão desorganizadas na sua vida. Existem coisas na sua vida que está fora do lugar. Você está sofrendo com isso. Você está sofrendo com essa bagunça emocional. Você está sofrendo com essa bagunça espiritual. Algumas coisas fugiram do controle da sua mão. Algumas coisas fugiram do controle da sua história, da sua família, mas Deus está passeando no seu casamento, está passeando no meio dos seus filhos, está passeando dentro da sua casa hoje, está sarando, está colocando a mão na mão, boca na boca, olhos nos olhos, está te voltando, te aquecer de novo para te dizer: levanta e respira, porque tem milagre para você hoje. Eu queria te convidar a colocar de pé nessa hora. Queria que você fechasse seus olhos